Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos começar uma nova série, terminamos Malaquias, não foi? 4 capítulos, e hoje vamos para o livro de Miqueias. Na verdade, no nosso planejamento, Miqueias era para ter sido pregado no lugar de Malaquias. Mas esse pastor que vos fala, no dia que foi pregar, confundiu e acabou pregando Malaquias, e aí o reverendo Pedro teve misericórdia e falou: não, então vamos agora fazer Malaquias, depois a gente faz Miqueias. Tudo com M, né, irmãos? Miqueias capítulo 1. Por enquanto, vamos ler apenas até o verso 7. A palavra de Deus nos diz: a palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará, porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Até aí, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã que a Tua igreja se reúne mais uma vez para adorar ao Senhor, cultuar o Senhor, mas também ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que possamos receber a ministração da Tua palavra, apesar de mim. E que Teu Espírito Santo conduza esse tempo aqui, fazendo com que a palavra do Senhor seja aplicada ao nosso coração. Que possamos encontrar conexões claras com o texto bíblico e a nossa vida. E o Senhor possa aplicar isso em nós. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, sempre que nós iniciamos um livro, é importante a gente gastar pelo menos um pouquinho para pensarmos sobre o contexto que Miqueias vive, não é? E vivencia. Mais ou menos próximo ali também, junto ao período em que Isaías profetizou, Miqueias tem um significado de quem é como Yahvé, ou seja, quem é como o nosso Deus, quem é como o Senhor. Bom, após, e aqui um contexto histórico bem geral mesmo, para a gente só relembrar, após a divisão das 12 tribos, no reinado de Davi, você tem 2 reis conhecidos como Jeroboão e Roboão. Muito bem, obrigado. E o reinado ali então é dividido, você tem 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Você tem o reino do norte capital como Samaria e o reino do sul capital em Jerusalém. O reino do norte, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, teve aproximadamente 18 dinastias, se assim nós pudéssemos dizer, 18 reis, e nenhum deles, o texto bíblico diz que foram homens que temiam ao Senhor. Toda vez que o texto bíblico começa, ele diz assim: e fez o que era mal perante o Senhor.
Então, o reino do norte, ele é caracterizado por um completo afastamento dos mandamentos da palavra de Deus. O reino do sul ficava naquele assim, serve a Deus, não serve a Deus. Serve a Deus, não serve a Deus. E aí dentro desse contexto, então, em 722 a.C., sobre a liderança de um rei chamado Salmaneser, os assírios vão e eles tomam conta de Samaria e destroem Samaria. Futuramente, depois, sobre o reinado de Senaqueribe, o reino do sul, Judá, vai cair aproximadamente em 486 depois de Cristo. Depois nós temos aqueles 70 anos que se passam, e aí entra naquela sessão que nós pregamos há um tempo atrás, que é o retorno de irmãos sobre a liderança de Zorobabel, não é, para a reconstrução. E aí tem todo aquele contexto que nós estudamos aqui de Esdras, Neemias e também o livro de Malaquias naquele contexto. Bom, esse é a pintura mais resumida que eu consigo trazer aqui para os irmãos nessa manhã. O texto então bíblico, ele começa dizendo que a palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus veio em Miqueias sobre uma visão. Ele estava na cidade de Moresete, a respeito de quem? A respeito de Samaria, capital do reino do norte, a respeito de Jerusalém, capital do reino do sul. E ele cita aqui então um contexto que sinaliza para nós o ambiente que esse profeta vive. Ele diz, isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Bom, eu vou só citar aqui o exemplo de Acás e Ezequias. É muito interessante perceber isso, porque Acás foi um dos reis mais ímpios de Judá. Não é? Ele praticou idolatria, e eu acho que a gente pode ler o texto bíblico de 2 Reis 16. 2 Reis 16, verso de 1 a 4. 2 Reis 16, verso de 1 a 4. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Próximo. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, esse foi uma das características do reinado desse homem. Ele consultava com agoreiros, ele praticava idolatria, fez alianças políticas equivocadas, fechou as portas do templo, introduziu práticas pagãs que não eram costumes dos israelitas, ou seja, ele foi um desastre total. Mas, olha que interessante, o seu filho é um rei muito conhecido por nós, que é citado inclusive no texto, que é Ezequias. Ezequias foi na direção completamente oposta. As escrituras não nos deixam claro o motivo do porquê Ezequias foi em uma direção completamente oposta, mas a gente pode imaginar. Primeiro porque ele tinha uma mãe, não é? O texto bíblico cita lá o nome da sua mãe, então provavelmente sua mãe pode ter sido uma grande influência na sua vida para conduzir Ezequias nos caminhos do Senhor. Ezequias então ele vai no oposto do seu pai, ele remove os lugares altos, destrói todos os ídolos, reabre e purifica o templo, restaura a celebração da Páscoa e confia diante de Deus quando o rei Senaqueribe tenta invadir Jerusalém e tomar a cidade. Bom, aqui nesse início a gente começa a ver que nem todos estão fadados ao fracasso, não é verdade? Porque você tem um pai completamente perverso, que inclusive sacrifica um dos seus filhos, mas você tem uma geração depois, um filho dele, que é alguém que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, que busca ao Senhor e que faz aquilo. O texto bíblico deixa claro que Ezequias foi uma bênção na vida do povo de Israel, porque ele seguiu os caminhos do Senhor. Então, diante de todo esse contexto que nós estamos vendo, Deus levanta esses profetas, como levantou Isaías,
para profetizar ou para trazer a mensagem de Deus. E o objetivo dessa mensagem é trazer esse povo ao arrependimento, ou levar esse povo a refletir, a buscar arrependimento. Essa é uma característica muito interessante na palavra de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós somos confrontados. Quando nós olhamos para textos bíblicos, muitas vezes somos consolados, mas muitas vezes somos também confrontados. Por quê? Porque é uma palavra santa, com uma mensagem santa, que gera em nós, ou brota em nós o desejo por ser como o Senhor é, por viver uma vida de santidade como o nosso Deus é. Bom, a gente sai desse primeiro verso, onde é só essa contextualização, e a gente entra na mensagem em si, verso 2. O texto bíblico diz: escutem todos os povos, prestem atenção à terra e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo. O Senhor falará. Bom, agora então nós temos essa sessão onde o profeta ele começa a explicar para nós qual é a mensagem que Deus trouxe ao coração dele e o motivo pelo qual Deus trouxe essa mensagem. Então nós começamos a perceber que o verso 2 ele retrata para nós Deus como um juiz soberano. Deuteronômio 32, 39 diz assim: vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Nós vemos a Escritura trazendo essa recordação, ou essa certeza inabalável, de que nós servimos a um Deus que é um juiz soberano, que não precisa consultar ninguém, porque Ele é perfeito. Ele não só é aquele que julga, como o texto bíblico nos garante, que Ele também é aquele que testemunha. Porque todas essas abominações dos povos de Israel foram feitas diante dos seus olhos. Ele é o onisciente, Ele é aquele que perscruta o nosso coração. Ele é aquele que sabe os reais motivos do porquê nós estamos aqui essa manhã. Ele é aquele que é capaz de saber se o Fabrício teme a Ele, se o Fabrício ama Ele, se o Fabrício realmente serve a Ele, se nós como igreja realmente amamos o Senhor. Porque Ele é um Deus soberano, porque Ele é um juiz soberano que tem o controle sobre todas as coisas. Então Ele diz: escutem povos, prestem atenção à terra, todos os seus moradores, o Senhor Deus será testemunha contra vocês. Do seu santo templo o Senhor falará. Bom, aqui nós podemos começar a fazer as nossas conexões com o Novo Testamento. Porque se não fosse a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui com toda certeza. A graça de Jesus é maravilhosa. Porque Deus derramou sobre Cristo Jesus a sua ira. Então nós olhamos para o texto bíblico e percebemos que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus soberano, é um Deus que julga e julgará a terra. O texto continua no verso 3, ele diz: porque eis que o Senhor sai do seu lugar, Ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. Bom, eu pensei em um título para dar para essa parte, e eu acabei colocando aqui que Deus é majestosamente poderoso. Porque pense comigo, eu fiquei uma boa parte do tempo meditando nesses dois versos. O texto diz que Ele sai do seu lugar, Ele desce, Ele anda sobre os altos da terra, e o texto diz que os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem. Eu não sei se você consegue perceber a majestade desse verso. Eu até tinha pensado em trazer um maçarico aqui na frente, mas eu falei assim, não, vai que eu boto fogo em alguma coisa, não vai dar muito certo, né? Mas eu não tenho muita paciência para esperar a pistola de cola quente, né? Demora demais, você liga, esquenta, então eu uso um maçarico.
Então eu tenho várias canudinhos de cola quente dentro da minha caixa de ferramenta e eu tenho um maçarico. Então quando eu quero colar alguma coisa rápida, eu acendo o maçarico, derreto a cola quente, passo e já cola na hora. Não é? E é impressionante como que o maçarico ele tem esse poder de dissolver a cola quente. É questão de segundos, aquele trem derreteu. Talvez eu pudesse trazer uma outra imagem, que é a imagem do vulcão. A gente não teve essa experiência, não é? Provavelmente, nós não temos essa experiência. Mas imagine a lava de um vulcão que passa sobre uma floresta, ou que passa sobre uma cidade, que consome tudo aquilo em questão de segundos. Derrete tudo aquilo, o poder que há sobre isso. Bom, olha a imagem que o texto bíblico nos dá. Os montes debaixo deles se derretem, os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Então, esses versos mostram para nós a profunda majestade do poder, da autoridade, da grandeza do Deus que nós servimos. E se não fosse Cristo Jesus, toda essa fúria, toda essa majestade, toda essa grandeza seria derramada sobre quem? Sobre nós. Sobre nós. Mas foi derramada sobre o Filho de Deus, na cruz do Calvário. Para que eu e você pudéssemos estar aqui essa manhã. Ora, meus irmãos, o texto bíblico gera em nós, não um medo exacerbado, mas um temor grandioso, pela majestade do Deus que nós servimos. Um temor grandioso, porque nós não estamos servindo um menino. Nós estamos servindo a um Deus majestosamente glorioso, majestosamente poderoso. Ora, as Escrituras dizem que na volta de Cristo Jesus, os líderes, as autoridades olharão para os montes e dirão: caiam sobre nós, tamanho pavor que eles estarão, por conta da volta gloriosa do Filho de Deus. Mas não no nosso caso. No nosso caso, nós enchemos o nosso coração de temor e de adoração. Temor e adoração, porque sabemos que Cristo é suficiente para nós. Porque sabemos que o que foi feito em nós por intermédio de Cristo é grandioso, é maravilhoso. Então, o texto me convoca, o texto me chama, nos chama a temer ao Senhor. A não nos achegarmos diante dEle de qualquer forma. A consagrarmos a nossa vida a Ele. A adorar a Ele, a servir a Ele, com tudo que nós somos e temos, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ora, irmãos, quando a gente perde essa perspectiva da grandeza de Deus, nós começamos a viver como se Deus não estivesse aí. Por isso é importante renovar a nossa mente, a majestade, o poder, a grandiosidade do Deus que nós servimos, porque isso vai influenciar de maneira grandiosa a forma como nós adoramos. Isso vai influenciar o nosso comportamento diante dEle, diante do culto a Ele, diante do louvor, diante da adoração. Porque isso vai fomentar o nosso coração e fomentar a nossa mente, para que enquanto estamos diante da sua presença, quer seja ouvindo a sua palavra, quer seja cantando um cântico, quer seja em qualquer lugar, nós estejamos em adoração e em temor, porque o Deus que nós servimos é realmente grandioso. Bom, depois dessa sessão, ele adentra o verso 5, digamos que formalizando a acusação que Deus tem contra os israelitas. E ele diz: tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Então ele começa agora
descrever motivo pelo qual isso tudo está sendo necessário. É interessante porque um olhar superficial pode trazer uma sensação errada de que, nossa, mas Deus está sendo muito duro com os israelitas. Mas, meus irmãos, avaliem comigo, 19 reis. 19 reis. Nenhum serviu o Senhor. Nenhum. Apesar de todas as mensagens, os mensageiros, profetas que Deus enviou chamando o povo ao arrependimento, esse povo foi tardio em se arrepender, muito pelo contrário, se transformou em uma máquina de prostituição, de adoração aos falsos deuses. Se distanciaram profundamente da presença de Deus. Buscaram o caminho da idolatria, caminho da imoralidade, da devassidão, da opressão social. Samaria nunca teve um rei que temesse ao Senhor. Nunca teve um rei que amasse a Deus. Muito pelo contrário, devotou toda a sua vida a desonrar a Deus. E então agora, por meio de Miqueias, Deus traz a mensagem: eu vou castigar vocês. E o instrumento de castigo que Deus vai usar são dois grupos de povos: os assírios, que castiga Samaria, leva os seus deportados para a sua terra, e Samaria nunca mais volta a existir, foi completamente devastada. E depois a Babilônia, por meio de Nabucodonosor, vai também castigar o reino do sul, justamente por causa dos seus pecados e do afastamento da presença de Deus. O texto diz assim, verso 6: por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína. Por quê? Porque esse povo decidiu adorar a outros deuses e a servir a outros deuses de forma perversa. Acás produziu muitas blasfêmias, ao ponto de introduzir dentro do templo imagens de adoração a outros deuses. Então, o texto apresenta para nós essa majestade soberana de um Deus que é juiz. Ele apresenta para nós a gloriosa força, o glorioso poder desse Deus. Apresenta para nós o motivo do porquê Deus desce dos céus, o motivo do porquê Ele vem sobre os israelitas, que é justamente a ausência de arrependimento e a falta de senso, de conhecimento de Deus, de amor a Deus. O texto bíblico então encerra no verso 7, parte B, dizendo: visto que ela os ajuntou como pagamento por prostituição, em pagamento por prostituição eles serão transformados. Ora, aqui esse verso só está dizendo que quando os assírios invadissem a Síria, eles tomariam todos esses deuses, que grande parte deles eram produzidos e feitos com materiais preciosos, eles derreteriam esse ouro, derreteriam essa prata, e eles então novamente usariam o mesmo dinheiro para quê? Para desonrar a Deus, para praticar a prostituição. Então, o texto, e eu vou parar por aqui, porque eu não tenho tempo para seguir até o fim, mas o texto bíblico, ele pode produzir em nós algumas coisas importantes. Primeiro, essa questão do nosso futuro não estar
determinado no sentido, ou de estar fadado ao fracasso, porque as nossas gerações anteriores estavam praticando o que é mal, segundo a vontade de Deus, não é? Ou contrário à vontade de Deus. Porque o texto bíblico nos mostra aqui a vida de um pai perverso, que é Acás, mas nos mostra a vida de um menino que amou ao Senhor, que amou a Deus e que temeu a Deus, que é Ezequias. Então, sempre há salvação, sempre há possibilidade de transformação. Ninguém está fadado a viver uma vida que desonra a Deus, por mais que tenha vivido em um lar desestruturado. Deus tem planos que nós muitas vezes não conseguimos compreender, perscrutar, e Ele pode gerar homens e mulheres que temem ao Senhor, mesmo em um contexto tão terrível como é o contexto que Miqueias está vivendo. Segundo, nós olhamos para o texto e nós percebemos a autoridade que o nosso Deus tem. Ele é o juiz, Ele é a testemunha, Ele sabe todas as coisas. Ninguém tem autoridade maior do que o nosso Deus. O texto de Deuteronômio disse, não é? Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Segundo, o texto mostra a majestade, o glorioso poder que o nosso Deus tem. O texto de Naum, capítulo 1, verso 5, ele diz assim: os montes tremem diante dele, as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Então, isso gera em nós essa adoração, esse temor, essa capacidade de olhar para o nosso Deus e dizer: o nosso Deus é realmente poderoso. O texto também traz para nós a acusação ou a formalização da acusação que Deus traz do verso 5 em diante a respeito das transgressões que Samaria e Jerusalém estão vivenciando. E o que isso tem a ver conosco? Ora, meus irmãos, o texto bíblico mais uma vez aponta para nós e mostra para nós como o pecado ele é destrutivo. Como viver uma vida de idolatria, como viver uma vida afastada da presença de Deus, pode ser completamente destrutivo. Não só espiritualmente falando, mas também no caso aqui de Miqueias, fisicamente falando. Porque o povo realmente foi destruído. As cidades foram destruídas. E isso nos leva a uma adoração ainda maior, à grandeza e à majestade de Cristo Jesus. Porque se não fosse Cristo Jesus, essa ira derramada de Deus estaria sobre nós. Então nós vivemos em um tempo em que o nosso temor, a nossa gratidão e a nossa adoração a esse Deus, ela pode e deve ser cada vez mais fomentada. Porque olhamos para a cruz de Jesus e percebemos essa graça maravilhosa derramada sobre nós. Graça maravilhosa de Deus derramada sobre nós. Porque domingo após domingo estamos aqui, domingo após domingo clamamos a graça, domingo após domingo pedimos perdão, domingo após domingo temos reconciliação com esse Deus, com esse Pai. E isso é possível, porque diferentemente desses israelitas, nós estamos cultivando um coração contrito, um coração arrependido, um coração que olha para a palavra de Deus, que olha para Cristo Jesus, que adora esse Deus maravilhoso, que não destruiu a nossa casa, que não destruiu as nossas cidades, mas que derramou a sua graça sobre a nossa vida, por meio de Cristo Jesus. Que Deus possa nos capacitar a adorar a Ele cada vez mais, a ter a nossa mente fomentada por essa verdade maravilhosa de um Deus que tem poder, que governa, que com o soprar da sua boca pode pôr um fim em tudo. Nós servimos a um Deus que é absolutamente poderoso, o qual não há nada impossível. E é justamente a esse Deus que nós adoramos e damos graças, porque o seu amor derramado na cruz do Calvário é algo maravilhoso por nós. Quero convidar vocês a se colocar de pé.
Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós te louvamos, porque podemos olhar para a sua palavra e buscar nela o fortalecimento das nossas convicções, das certezas inabaláveis do nosso coração, de que o Senhor é um Deus grande, poderoso, digno de ser adorado. Tua palavra diz que toda a terra está cheia da sua glória, e realmente está, porque não há ninguém que se compare a ti. Deus, que a tua palavra gere em nós temor, que a tua palavra gere em nós adoração, a tua palavra gere em nós realmente gratidão, porque quando olhamos para Jesus, vemos uma graça maravilhosamente derramada sobre a tua igreja. Obrigado, Deus, pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor traga em nós essa consciência de que o Senhor nos chamou para uma novidade de vida, e de que nós não queremos e não desejamos viver assim, afastado do Senhor. Muito pelo contrário, queremos tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz por nós e estarmos bem perto de Ti, adorando e glorificando o Teu santíssimo nome. Que o Senhor nessa noite, se existe alguém vivendo longe do Senhor, possa trazer para perto. Se existe alguém que perdeu a ciência da Tua grandeza, que o Senhor possa se revelar como um Deus grandioso. Se existe alguém que não tem temido o Teu nome, que possa olhar para a passagem bíblica e ser restaurado nesse sentido, Pai. Nós oramos ao Senhor pedindo a graça do Senhor Jesus sobre a Tua igreja, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Reverendo Pedro.